sétimo ano! Vamos lá para mais uma aula de geografia. Vamos fazer aula de revisão hoje. A aula de hoje vai da página 106 até a página 110. Lembrando que a aula de revisão é aquela aula mais rápida, né? Porque nós estamos revisando. Então, vocês vão revisar o que vocês já viram, o assunto, né, da aula anterior, certo? Então, vão pegando aí o lápis, a caneta, o material, o livro, o caderno, vão abrindo aí na página 106 e lembrando que no final da aula tem atividade. Então, vamos lá. Vamos revisar hoje sobre o espaço rural. Então, o espaço rural, né, vocês já sabem que o espaço rural ele é ocupado majoritariamente pelas atividades econômicas do setor o quê? Setor primário. Quais são elas? Agricultura, pecuária, extrativismo. Além de tudo, temos hoje, que está se desenvolvendo bem no espaço rural, o turismo. Né? Hoje o turismo está sendo uma atividade, né, muito procurada, principalmente nas zonas rurais. E as grandes empresas, os grandes resorts, os grandes hotéis estão instalando, né, na zona rural, porque as pessoas estão morando, né, moram na zona urbana, e aí a zona urbana, aquele barulho, aquela correria do dia a dia, e aí buscam relaxar onde? No espaço rural, certo? Então, vem crescendo bastante o turismo no espaço rural. E no Brasil, essa atividade do espaço rural ela é bastante diversificada. Nós temos vários e vários tipos de produção, café, laranja, o milho, o feijão, a soja, são alguns produtos, esses são alguns produtos que eu citei agora para vocês, que são destaque, né, que na economia do nosso país, na produção agrícola do nosso país. E também nós temos no Brasil, né, a produção da pecuária. O Brasil é classificado um dos maiores exportadores de carne no mundo, principalmente a carne bovina, e também o Brasil ele vem se tornando aí um grande produtor mundial de suínos e aves. Então, o espaço brasileiro tem toda essa diversidade, certo? E uma grande parte da nossa produção ela é voltada para exportação, certo? Ok? Para vender para fora. Então, nós temos aqui algumas classificações, esse crescimento das grandes propriedades do Brasil, né? No nosso país. Então, os minifúndios, eles são propriedades, né, de pequeno e médio porte, encontradas principalmente no Nordeste e no Sul. No Nordeste, essa produção ela é destinada no mercado interno. No Sul, essa produção é destinada para o mercado externo. Então, no Nordeste, para vender aqui na nossa região, e no Sul, ela é para vender para fora do país, para o mercado externo. Ok? Então, na atualidade, o agronegócio ele tem papel fundamental na concentração de terra, na produção de grande escala, praticado principalmente nos latifundiários, né, nos latifúndios. A agricultura familiar. Então, a agricultura familiar no nosso país, né, é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e a agricultura familiar ela apresenta alta produtividade no nosso Brasil. Então, esse modo de produção, ela domina as estatísticas, tanto em geração de emprego, quanto em número de estabelecimentos. A agricultura familiar, ela emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% do local de estabelecimentos rurais existente no país. A eficiência produtiva e econômica da atividade da agricultura familiar é considerada superior do agronegócio. Além disso, oferece a vantagem, né, de agredir menos o meio ambiente. Aqui nós temos esse gráfico, o Brasil, agricultura familiar por região. Esse é um dado de 2013, certo? É que nós temos a distribuição do número de estabelecimento de agricultura familiar por região. Vou pegar aqui com minha caneta para eu mostrar para vocês. Pronto. Na região Nordeste, 50%, né? Na região aqui Centro-Oeste, 5%, na região Norte, 10%, na região Sudeste, 16%, e na região Sul, 19%. E aí vocês observem que aqui, né, essa distribuição por estabelecimento familiar, a maior parte é na região Nordeste. E a distribuição de área de estabelecimento de agricultura familiar. De áreas, né, nós temos aqui 35%,
Nordeste, 12% no Centro-Oeste, 16% na região Sul, 16% aqui, né, na região Sudeste e Sul, 21% na região Norte, certo? Então, nós observamos aí que a região Nordeste, ela vem tendo um destaque, né, muito grande da agricultura familiar, quando nós fazemos a comparação com outras regiões, né, com as demais regiões. Então, o agronegócio, o que é agronegócio? Ele apresenta alta produtividade e emprega alta tecnologia. Então, o agronegócio, vocês vão observar que ele será praticado nos latifúndios, em sistema de quê? Monocultura. Então, monocultura é um tipo de cultivo, latifúndios, grandes proprietários de terra, e essa produção ela vai ser voltada a quê? Ao comércio interno ou comércio externo? O comércio externo, certo? Ele vai ser voltado para a exportação. Principalmente, né, esse agronegócio ele é praticado na região sul e na região sudeste. Também tem várias e várias cooperativas, né, que chamam as cooperativas agrícolas, que elas são envolvidas nessa produção, né, que é voltada ao mercado externo. É aqui vocês observam um esquema, né, do funcionamento do agronegócio. Lembra que eu expliquei na aula passada? O agronegócio engloba as atividades de processamento, de industrialização, de distribuição, de comercialização dos produtos agropecuários, articulando diferentes setores da economia. A agroindústria também ela está inserida nesse sistema integrado de produção. Então, no Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, que gera empregos, movimenta muito dinheiro. Essa participação do agronegócio na balança comercial brasileira é muito significativa, visto que grande parte dessa produção é destinada à comercialização em outros países. Então, o agronegócio envolve fornecedores, insumos, máquinas, implementos. Aí tem a questão da agroindústria, que é a ligação à indústria, a distribuição de serviço, processamento, a distribuição. Então, o agronegócio ele é um sistema, né, voltado à grande produção, e aí envolve também a modificação, a industrialização, né, e aí ele vai sendo encaminhado para o mercado externo, para fora, né, vendido para outros países. A expansão da fronteira agrícola, aqui nós temos um mapa, né, esse mapa ele fala sobre o avanço antrópico. Esse mapa ele fala de uma evolução, certo? De 1980 a 2015. E aí vocês observam essas áreas de vermelho, essas áreas são áreas que são áreas antropizadas. Então, vocês observam o avanço, né, dessa expansão, né, dessa produção agrícola, que aí vem avançando. Uma parte é bom porque aumenta a produtividade, mas aí vem aumentando a degradação, né? É o que vocês observam, que essa degradação também, né, ela vem sendo observada não só na região do nosso Brasil, mas com fronteira com outros países. E aí eu cito alguns aqui, algumas fronteiras, que é Peru, né, Bolívia e Guiana. Essas são algumas fronteiras que essa devastação vem aumentando, vem avançando bastante, né? Sempre pensando essa questão da produtividade, mas aí gera, né, essas consequências, que é o desastre aí do desmatamento, né? Consequências aí para o nosso meio ambiente. Aqui nós temos falando agora sobre as terras indígenas. Então, ao momento que vem evoluindo, vem também gerando, né, atritos aí, conflitos, disputas, né, de grandes empresários por terras que são de direito do povo indígena. Então, essa questão envolve vários conflitos armados, né, que, como consequência, a morte de muitos indígenas, porque tem muita resistência dos grandes latifundiários e eles querem, né, ocupar essas terras indígenas. Então, eles vivem um conflito sempre com esses grandes latifundiários, que são esses grandes proprietários de terra, que eles têm uma grande propriedade, mas eles ainda querem ocupar, né, as terras indígenas, e aí os indígenas perdendo aí suas terras, perdendo seu local de sobrevivência. Movimentos sociais no campo.
Então, a concentração fundiária ela agrava muitos problemas, né, que são relacionados ao desemprego, porque no momento que a agricultura ela vai evoluindo, ela vai utilizando muita máquina. Então, a máquina ela vai gerando o quê? O desemprego. E aí vem problema como desemprego, vem a miséria, a violência também no espaço rural. Então, essas situações ocasionou a organização dos movimentos sociais que eles reivindicam o acesso à terra. Então, esse movimento ele é conhecido como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que eles reivindicam o quê? A reforma agrária, que é o quê? A distribuição, redistribuição, né, de terras e de rendas agrícolas como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores no campo. Então, eles vêm, né, eles sofrem tanto os grupos indígenas, como, né, pessoas que buscam, né, ter essas terras para plantar. E pior de tudo é que tem grandes proprietários de terra que têm terras que estão lá sem plantar nada, sem nada, sem produzir nada, que aí complica mais ainda, né, que as pessoas querendo um pedacinho de terra e esses grandes proprietários de terra acabam não produzindo, então não gera renda, não gera produção, então gera emprego, complicando mais ainda a vida dessas pessoas. Agropecuária e meio ambiente. E aí as atividades agropecuárias são desenvolvidas, né, hoje, como vocês estão observando, é a evolução, né, com técnicas modernas, né, e aí essas técnicas modernas também como resultado danos ao meio ambiente. Por que danos ao meio ambiente? Porque hoje o uso excessivo de quê? De agrotóxico. Que esses usos excessivos de agrotóxicos ele pode causar vários problemas, como contaminação das águas superficiais, águas subterrâneas, né, que são as águas dos rios, prejudica a saúde dos trabalhadores, prejudica os animais, compromete também a qualidade dos alimentos. Então, gera também outros tipos de problemas ambientais, como, um exemplo, a questão da compactação do solo, que aí aumenta o risco de quê? De erosão, né? A utilização de máquinas, que também, né, acaba afetando aí nessa questão da erosão, o esgotamento do solo pela falta de rotação de culturas, porque eles usam o solo e não faz aquele descanso da terra, não tem a questão da rotação de cultura para o solo tentar, né, equilibrar seus nutrientes. E aí eles usam e abusam do solo e acaba também gerando, né, o esgotamento do solo. E nós temos algumas práticas sustentáveis, existem, né, para tentar reduzir o desmatamento, o uso de insumos químicos nas plantações, utilizar da água de forma responsável, valorizar a agricultura familiar e orgânica, são medidas que respeitam os recursos naturais e tornam possível a prática da agricultura sustentável. A agricultura orgânica também, né, que ela não utiliza agrotóxicos, não utiliza insumos industrializados, sementes modificadas geneticamente, ela vem crescendo bastante no Brasil e no mundo. Só que os alimentos orgânicos, eles são um pouquinho, né, mais caros, porque comparando com o produto, né, do agronegócio, eles têm um preçozinho mais elevado, mas, né, compensa sim usar os produtos orgânicos, porque os produtos orgânicos vai ter, né, menos produto químico aí e vai, né, cuidar um pouquinho aí da nossa saúde. E agora nós vamos para a nossa atividade aí na página 111. Vamos lá? Então, nossa questão, as questões de hoje, nós vamos para a segunda questão. Que razões motivam a organização dos movimentos sociais no campo? Essa é fácil, né? E aí nós temos eu vou colocar aqui uma razão, a desigualdade, né, decorrente da concentração fundiária herdada do período colonial e enraizada no sistema político e econômico brasileiro, deram origem à organização de movimentos sociais que lutam pela redistribuição de terra no nosso Brasil. Observe o mapa,
certo? Depois, escreva em seu caderno um breve texto identificando as principais regiões do país, onde a soja é cultivada e os locais onde indústrias de fabricação de óleos vegetais estão situados. E aí vocês observem bem claro no mapa, produção de óleos vegetais em 2012, e aí vocês observam que, lembrem que as cores mais claras é onde tem uma baixa produtividade, e as cores, né, as regiões onde tem as cores mais escuras, é a região, ou são as regiões que têm uma alta produtividade. Então, vocês têm aí um destaque aí na região centro-oeste, que tem aí uma grande produtividade de soja, e aí fica como, né, atividade para casa, que vocês escrevem esse breve texto identificando essa principal região e falar um pouquinho sobre a indústria de fabricação desses óleos vegetais. Então, essa também faz uma parte já, dei a dica aí para vocês. E nossa aula vai ficando por aqui, né? Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.